Se você entrou aqui nesse vídeo agora, provavelmente é porque você está naquele ciclo de só consumir e ainda não começou a produzir, ainda não começou a criar. Eu gosto muito de falar daquilo que eu vivo, da minha rotina, do meu dia a dia. E hoje eu falo muito o que mudou, o que transformou a minha vida dentro dessa área aí do autoconhecimento, da manifestação, que são coisas que fazem parte da gente o tempo inteiro, é o que a gente vive. E muitas das vezes, para a gente criar a realidade que a gente quer, manifestar aquilo que a gente quer, vivenciar o novo, viver todas as maravilhas que a gente foi feito para viver, a gente precisa se autoconhecer. E muitas pessoas não querem fazer isso. A gente tem um certo bloqueio porque a gente é muito materialista, né? A gente quer aquilo que é concreto, a gente quer tudo pronto, e a gente não quer ir a fundo, entender como a gente foi feito, quem a gente foi feito para ser, lembrar quem nós somos, que nós fomos feitos para criar a realidade que a gente quer. E o que impede a gente de criar aquilo que a gente quer são as crenças que a gente foi adquirindo desde lá da infância. E para a gente começar a ressignificar essas crenças, mudar bases, entender por que essas crenças nos bloqueiam, a gente precisa se autoconhecer. E quando eu falo do autoconhecimento, não é só você pegar um livrinho, aqueles livrinhos de autoajuda, ficar lendo. Isso é muito bom, eu faço isso até hoje, isso é muito positivo. Mas não é só isso. É você também começar a viver no presente, observar as coisas ao seu redor. Porque às vezes você tá aqui, você tá aí onde você tá, mas você tá lavando uma louça, você tá pensando em outra coisa. Você tá lavando uma louça, você tem que colocar uma música. E o que isso tem a ver com parar de consumir e começar a criar? Tem tudo a ver, porque às vezes você tem um bloqueio para criar alguma coisa, porque tem alguma coisa dentro de você que está te impedindo. E aí você fica consumindo. Sempre tem que ter o melhor conteúdo, porque você tem que ouvir ainda alguma coisa que vai te dar clareza para você falar alguma coisa. Isso eu estou falando dentro daquilo que eu vivi, tá? Que é para você, por exemplo, quer começar a criar um conteúdo na internet, quer começar a gravar vídeo, mas você não começa, mas isso também se aplica para todos os outros projetos que você quer fazer na vida. Mas aí, para você começar a criar o que você quer, você precisa se autoconhecer. Você precisa viver presente. Mas como é que eu vivo no momento presente? Se autoconhecendo, entende? Tudo está ligado. É você aproveitar cada dia, é você sentar na mesa, não sei, com a sua família, vai sentar para tomar um café da manhã, esteja mais presente, larga o celular, exclui um pouco o externo, entende? E isso faz parte do autoconhecimento. E você buscar também quem você é, estuda sobre isso. Tem muita gente que pergunta, tá, mas o que eu vou estudar? Ai, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa para estudar e às vezes, não estou falando de estudar para concurso público, alguma coisa assim, mas se estudar, ninguém quer fazer isso. Se você olhar, a maioria das pessoas, de 10 pessoas, uma, duas no máximo, quer se desenvolver, quer se autoconhecer. E aí a vida tá travada, tá tudo travado, você quer fazer várias coisas, mas não consegue sair do lugar, vive procrastinando porque você não quer se autoconhecer. Você não quer sair desse conforto de... É muito confortável a gente só acordar, deitar, dormir, sei lá, assistir filme. Às vezes a gente tem que ter um desconforto ali, quando a gente não tem o hábito, por exemplo, de ler um livro, assistir um conteúdo de valor. Porque eu posso te falar aqui que você tem que parar de consumir e começar a criar. Mas você tem que entender o que está te bloqueando você de criar. O que está bloqueando? É crenças? É o quê? É o medo? É a ansiedade? E aí a gente entra em muito... Olha, eu poderia ficar horas falando aqui. Mas o que eu quero te dizer é, você já consumiu o suficiente, agora você precisa criar. Pega um papel, anota, vê. Quando você vai começar a criar um conteúdo, o que está te bloqueando no momento? É porque você tem medo de falar? Você acha que você não fala bem? Acha que ninguém vai te ouvir? Isso é uma voz que tem na tua cabeça te falando. Isso é o ego querendo... O ego, ele busca um sentido para tudo. E aí você começa... E aí isso entra ao autoconhecimento. Você entender o que são essas vozes. E não dar ouvidos a elas. E elas não vão sumir completamente. Elas sempre vão estar ali. Mas aí é que entra a diferença. Porque você vai ouvir essas vozes que te falam mil e uma coisas o dia inteiro. Todos os dias. E aí vai chegar um tempo que essas vozes elas vão diminuindo. Porque você começou a ouvi-las, mas também não dar ouvidos. Não deixar o medo, a ansiedade te paralisar. Porque o medo e a ansiedade sempre vai fazer parte de você. Eu sei que parece complexo quando eu começo a falar, eu quero falar 1000 coisas.
Mas tudo está muito ligado. Então, às vezes, você precisa se autoconhecer. Às vezes não, né? Você precisa se autoconhecer. Para você entender, para você começar a mudar o seu externo. Porque muitas das vezes, como eu falei, você vai criar uma coisa, você quer que tudo ao seu redor esteja perfeito. Você quer mudar o externo, mas primeiro você muda o interno, você se alinha. E aí o externo ele vai começar a te responder. Então, o que eu quero te falar hoje é que você já consumiu o suficiente, cara. Agora você precisa começar a criar a realidade que você quer. É um projeto que você quer ir para a internet, vai para a internet, começa a gravar vídeo. Essa coisa de internet está ficando cada vez maior. Então você precisa, entrar, criar a realidade que você quer. Dentro da mentoria, eu ajudo as pessoas a desbloquear, mudar bases, ressignificar crenças, entender desde lá da infância. A gente fala muito de passado. O que aconteceu lá no passado que está refletindo até hoje, que está fazendo você manifestar coisas que você não queria viver. Entende? Então, se você se sente, por exemplo, perdido, não sabe nem por onde começar, dentro da mentoria a gente trabalha isso. Em algum lugar, eu vou deixar o link onde você vai lá pro WhatsApp. Eu não uso robozinho, não uso essas coisas, é eu mesmo que respondo. E às vezes, por ser eu mesmo que respondo, eu demoro um pouco para responder. Eu gosto de dar atenção para cada pessoa. Mas é isso, se você está vivendo esse caos, onde você vive com medo, ansiedade, você já consumiu muito, quer começar a criar as coisas, mas ainda tem esse bloqueio, começa com esse autoconhecimento, começa a alinhar o teu interno primeiro. E aí o teu externo vai começar a te responder. E isso é só uma questão de tempo. E acredite, se você está vivendo esse caos por mais de 1 ano, 2 anos, cara, isso é um absurdo. Não é para você viver esse tempo todo. Entende? Esse caos, tudo que você está vivendo é para durar no máximo 6 meses. No máximo, eu estou falando do máximo. Porque você pode criar e começar a manifestar a realidade que você quer em um tempo mais curto. Também não vou te enganar dizendo que tudo é muito rápido. Para de acreditar nessas coisas, que isso não é verdade. Leva um tempo até você ressignificar crenças e começar a criar, entender como funciona. Porque imagina, desde lá da infância, a gente vai pegar, começar a trabalhar coisas e não vai ser do dia para a noite. Então você precisa também ter clareza de tudo isso. Mas o mais importante, você já consumiu o suficiente, agora você precisa começar a criar. E para criar, você precisa entender o que está te bloqueando e que você não está conseguindo criar aquilo que você quer.